Imaculada Notícias. Muito boa tarde, você que nos acompanha pela Rede Imaculada de Comunicação. Boa tarde, você que está sintonizado conosco pela Rádio Imaculada, que transmite em Atibaia, na Grande São Paulo e em Maceió. Nossa saudação a você que nos ouve pelo aplicativo Milícia da Imaculada e, de modo especial, um abraço a você que nos ouve e vê pelo canal Rede Imaculada de Comunicação no YouTube. Uma grata satisfação estarmos juntos nessa tarde em mais um Imaculada Notícias, com informações muito importantes, relevantes para você e para a sua família, como o tema de hoje. Paulo, um levantamento realizado pela Associação Nacional de Hospitais Privados em 2023 aponta que 62% das instituições de saúde privadas, clínicas e hospitais utilizam algum dos recursos oferecidos pela inteligência artificial. Outra pesquisa importante foi anunciada pelo Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, pontuando que a ferramenta vai ser a mais importante este ano. Mas como é que será que a saúde trabalha com a tecnologia? É a sinodalidade. A gente tem que andar junto, né? Até nisso. Tem que andar junto. O Imaculada Notícias recebe hoje Maicon Novaes. Ele é doutor em Gestão e Informática de Serviços de Saúde e também coordenador da pós, que é lançamento do Senac EAD. Maicon, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Imaculada Notícias. Boa tarde a todos. Tudo bem? Michael, conta pra gente quais que foram os principais benefícios que a tecnologia levou para as instituições de saúde. Então, como eu dizia, seguramente aspectos de segurança do paciente, então propicia maior conforto, maior cuidado e segurança do paciente. E também, hoje em dia, a tecnologia tem trazido muitos aspectos favoráveis na gestão de dados desse paciente, em aspectos de gestão, né, do trabalho administrativo das equipes, mas eu diria que, fundamentalmente, o aspecto de segurança do paciente como um dos principais ganhos relacionados à saúde. Eu só queria, já tocando nesse tema de tecnologia, Núria, agora os hospitais estão fazendo exames, agendamentos por aplicativo, até as prefeituras, como de Santo André, por aplicativo. Às vezes o vovô e a vovó não têm habilidade com aplicativo, né, com celular, marcar as consultas, e é aí que os idosos precisam dos mais jovens, né? Sim. Então vamos combinar com os netinhos para ajudar a vovó, como que marca uma consulta no aplicativo, como que baixa um exame, né? Às vezes eu vejo os idosos vão até o laboratório para pegar o exame impresso, o laboratório faz isso, sendo que poderiam ter baixado, tá com o exame no celular. Então acho que a solidariedade tecnológica, né, entre as gerações é muito importante, porque, como o Michael falou, né, vem para dar segurança, para dar conforto nos tratamentos de saúde, e essa gama de tecnologia que nós temos na palma da mão. Michael, essa segurança que a gente está falando, essa tecnologia que anda aí junto com a saúde, é somente nessa parte de marcar uma consulta, de ficar ali avaliando os aplicativos do convênio, ou da prefeitura, ou do governo, ou do estado, ou vai além disso? Não, com certeza vai além disso. Eu diria que a gente está falando mais especificamente, por exemplo, no controle e dispensação de medicamentos, identificação do paciente, procedimentos que serão realizados naquele paciente, armazenamento de dados, as informações daquele paciente de uma maneira mais segura, né? Até redundante falar isso, mas mais segura, mais efetiva, e que propicia uma classificação dos dados desse paciente de uma maneira muito mais criteriosa, sistematizada e acurada do que em relação a um processo analógico, né, o papel e caneta, por exemplo. Então, quando a gente fala em segurança do paciente, a gente está falando um pouco além desses dispositivos que as pessoas hoje têm muito acesso, mas principalmente para aquilo que a gente não enxerga, que o paciente não enxerga, né, quando consome um serviço de saúde.
A gente tem muito medo de erros no campo da saúde, né? E às vezes os nossos computadores travam, tem essas coisas, então a gente acha que a tecnologia é muito falha. Eu queria te perguntar, Michael, em relação aos erros, né? A tecnologia ela vem para reduzir os humanos controlam os erros da tecnologia, como que é? Ótima pergunta. Realmente, às vezes, a gente se depara com a informática, principalmente, gerando mais problemas do que soluções, mas isso talvez seja um percentual muito pequeno. Eu não tenho dúvidas de que os sistemas de informação, a informática, a tecnologia em particular, em geral, ela traz mais benefícios do que sustos, né? A gente está vivendo um momento em que se fala muito em inteligência artificial e as pessoas às vezes não sabem muito bem o que isso significa, qual é o impacto disso na vida delas. O impacto seguramente vai acontecer, isso é fato, mas eu acredito que os benefícios tendem a ser muito superiores do que qualquer tipo de falha, e a gente não pode pensar, pelo menos não por hora, no uso da tecnologia desacompanhada de uma supervisão humana. Então, qualquer erro da tecnologia, a gente tem que pensar que tem um ser humano ainda intermediando o uso dessa tecnologia. Michael, Paulo, eu conheço um médico, ele é médico da minha filha, inclusive, um excelente urologista, e ele faz as cirurgias com robô, é aquela mão eletrônica, eu não sei explicar direito, mas é através de robô, lógico, ele controlando o robô. E ele é um dos poucos no Brasil atualmente, especialista nessa área. Michael, eu queria te perguntar o seguinte, o Brasil está preparado para essa tecnologia? Hoje nós temos, lógico, esse médico especificamente, ele tem essa ferramenta quando ele atende no particular, mas a gente sabe que ele também atende SUS e também atende os convênios. O Brasil está preparado para essa tecnologia? Como é que está essa tecnologia no Brasil atualmente? Não tenha dúvidas, o Brasil está preparadíssimo para usar essa tecnologia. E eu diria, infelizmente eu não tenho uma precisão quantitativa de dados, mas talvez o uso da tecnologia mais inovadora ainda esteja no sistema público. Um sistema público que nem todo mundo acaba acessando, felizmente, porque são aqueles casos graves, e que estão disponíveis em grandes centros. Talvez esse seja o problema, né? Os grandes centros seguramente vão ter acesso a uma tecnologia, a um recurso tecnológico muito mais rapidamente do que regiões mais interioranas do Brasil. Mas seja na rede privada, seja na rede pública, existe sim tecnologia de ponta sendo usada no Brasil hoje em dia. E eu queria só deixar esse comentário, né? A rede pública também tem tecnologia de ponta, sim. Ela está principalmente nos centros, infelizmente ainda nos grandes centros, e em universidades, em hospitais que estão vinculados a universidades. Mas, por exemplo, São Paulo, o Hospital das Clínicas, é um dos lugares onde se usa a tecnologia de ponta, talvez até aquela que o sistema privado ainda não tem acesso. Eu posso dar meu testemunho como mulher que faço uma vez por ano a mamografia, a temida mamografia, e hoje a gente vê que os aparelhos são realmente de ponta, que dói, continua doendo, continua sendo uma mamografia, mas é o único exame que aponta, né, qualquer problema na mama. E realmente hoje a gente vê uma tecnologia de ponta nesses aparelhos novos de mamografia, né, Michael? Sim. A mamografia é um exame tradicional aí para as mulheres, né? De maneira geral, toda mulher deve fazer uso desse recurso. E hoje a gente tem, por exemplo, aspectos da tecnologia que é possível interpretar, analisar laudos à distância, por intermédio da tecnologia. Então, existem iniciativas no Brasil, em São Paulo, de fazer medicina preditiva à distância, diagnósticos à distância. Isso só é possível, obviamente, por conta da tecnologia. Michael, outro dia eu vi uma notícia que está sendo desenvolvida na Inglaterra uma vacina contra um certo tipo de câncer de pele que utiliza a inteligência artificial para fazer a vacina, digamos assim, sob medida para o paciente. Uma coisa extraordinária.
Mas inteligência artificial, na minha cabeça ou na cabeça de tantas pessoas, é aquilo que a gente usa para falsificar texto na internet, fazer musiquinha, fazer meme, né? Às vezes a gente não tem essa outra dimensão. Você tinha tocado essa questão da inteligência artificial, né? Como que ela pode ser utilizada na saúde e não existem riscos no sentido que não é uma brincadeira, é o que nós utilizamos para brincadeira, é utilizado de maneira muito séria e criteriosa no campo da saúde, é isso? Sim, não há dúvidas. A inteligência artificial hoje, do jeito que ela está hoje, ela é capaz de substituir com muito mais qualidade, muito mais eficácia, aspectos que o ser humano tem limitações. Então, por exemplo, avaliar muitas informações, e no caso de uma vacina, a gente pode não parecer, mas a gente tem a associação de várias informações para que ela seja produzida. Então, ela consegue ajudar o ser humano a desenvolver aspectos que ele sozinho não conseguiria. Acho que o grande exemplo que eu posso dar é se a gente for fazer uma conta de supermercado. Quanto mais itens a gente colocar na sacola, mais difícil fica de memorizar o quanto a gente está gastando. E aí inventaram alguns dispositivos, uma calculadora, que se a gente for somando, ela nos dá ali o total do quanto a gente está gastando no final da conta. Então a tecnologia, quando bem usada, infelizmente a gente tem iniciativas que não são benéficas, mas a iniciativa, quando bem utilizada, ela traz resultados fantásticos. Essa questão da vacina que você mencionou, eu também tive acesso a essa informação, é muito interessante. E a gente tem muita desenvoltura em aspectos de exames de imagem, onde o olho humano ainda não tem perspicácia para identificar anomalias. A inteligência artificial já tem capacidade de ajudar com muito mais acurácia, muito mais agilidade, muito mais precisão do que o olho humano. Então, não tenho dúvidas que a gente está num paradigma, num horizonte muito interessante. É interessante falar dessa parte da tecnologia. O senhor falou muito bem que o SUS, a gente já está amparado tecnologicamente, e eu lembrei de uma outra situação. É uma pessoa que mora nos Estados Unidos, ela é brasileira, ela mora nos Estados Unidos, e há uns 3 anos, Paulo, ela detectou um problema no olho e ela está praticamente cega do olho esquerdo. E ela foi em vários médicos nos Estados Unidos e nenhum deu jeito. Aí a mãe dela comentou com ela assim, mas por que você não vai no Brasil? A gente tem um centro lá de olhos e a gente tem equipamentos, olha só, né? Estados Unidos e Brasil. Pois bem, Paulo, ela veio para cá, realizou todos os exames, ela passou pelo médico e já foi diagnosticado o caso dela. Ela pegou uma bactéria, essa bactéria ela foi diagnosticada por exames aprofundados aqui no Brasil e junto com a bactéria veio a catarata e ela já está resolvendo o problema dela. Então, realmente, o SUS, nós estamos muito bem amparados tecnologicamente, né, Maico? Com certeza. Infelizmente, a gente tem uma imagem aí do SUS um pouco distorcida, né? Infelizmente, em vários aspectos, a experiência do usuário corrobora essa percepção, mas não há dúvida nisso. É muito importante que se diga que o SUS tem um aparato tecnológico muito grande, muito de ponta, né? Algo muito atual, muito inovador, e o próprio serviço de saúde como um todo, se a gente for avaliar em todos os aspectos, em todo o Brasil, eu ainda acredito que o SUS esteja muito superior à saúde privada. A gente entrevista vários médicos aqui e eles são taxativos em falar que realmente o SUS é o maior programa de saúde que existe no mundo. E um deles, inclusive, fala o seguinte, ele trabalha no SUS, ele trabalha somente no SUS, ele faz questão disso, e ele fala o seguinte, que o grande problema do SUS é a administração. Mas tirando a administração, realmente a gente está ali concorrendo e ganhando, de certa forma, com todo mundo aí, mundialmente falando. O nosso SUS, que só existe aqui, ele ainda te dá esse amparo muito bom, principalmente na parte da tecnologia. Sim, sim, Maico, sim. Não, queria só corroborar a sua fala, e não só em aspectos de tecnologia, mas em aspectos de acesso a serviços de saúde. A gente tem dificuldades, a gente tem problemas, sim,
mas é uma garantia constitucional que o brasileiro tem, que a gente tem que se agarrar a ela e fortalecer o SUS cada vez mais, porque ele é fundamental aí para o povo brasileiro. Ainda nessa linha da questão do SUS, às vezes as pessoas dizem assim, SUS é coisa de pobre. É coisa de pobre, é coisa de rico também, é de quem quiser, é para todos, é um sistema universal, quem tem convênio, quem não tem. Eu me lembro um caso no Rio de Janeiro, que a filha do governador se acidentou, correu para o convênio e não tinha um neurocirurgião infantil no convênio. Correu para o hospital do estado e lá sim tinha um neurocirurgião de plantão, né? E tinha fila de crianças para ser atendidas. Eu lembro que causou muito, isso já faz uns 10 anos. Tinha fila de crianças para ser atendida, a filha do governador ficaria nessa fila. O governador queria que atendesse primeiro e tentou exonerar automaticamente a médica, né? Mas a gente vê, é uma coisa para todos. Às vezes o preconceito nos impede de ver como isso é importante, desde a vacinação aos primeiros socorros, tem um acidente na rua, tem para onde levar a pessoa. Isso não é assim em todos os países e de fato é importante valorizar. O Michael está aqui atestando com a sua experiência que tecnologicamente o SUS não fica para trás de nada. Michael, uma outra questão ligada à tecnologia é cada vez mais nós estamos nos aliando à tecnologia. Por exemplo, a Prefeitura de Santo André agora tem um aplicativo para você marcar consulta, marcar os exames, ver onde que pega o remédio. Os idosos, as pessoas não alfabetizadas, as pessoas que ainda não entraram no mundo da tecnologia, para essas pessoas é bem difícil. A gente precisa de uma operação, digamos assim, de assistência dessas pessoas, não precisa? Sim. Acho que tem toda a razão. A gente, um paradigma tecnológico, na evolução da tecnologia, ela nem sempre é acompanhada de uma maturidade social. A gente está vivendo uma mudança de geração, a gente tem crianças que nascem com um tablet na mão já, praticamente, versus uma população inteira que não tinha, na sua fase mais ativa, talvez, acesso a esse tipo de dispositivo. Então, eu entendo que, primeiro, acho que a tecnologia já evoluiu também em paralelo, no sentido de tornar a experiência do usuário mais fácil, né? Ela já foi mais complexa. Eu me lembro quando o meu primeiro computador, a gente fazia conta. O que a gente faz numa planilha eletrônica era muito mais difícil do que como a gente faz hoje. Então, as coisas estão se tornando mais fáceis, mais acessíveis, mas aí eu entendo que a gente precisa também compreender essa geração e ajudá-los a usar essa tecnologia, porque senão é difícil, né? É uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento muito grande, e a tecnologia, as mudanças tecnológicas estão acontecendo com uma velocidade muito grande, então talvez até para nós, adultos, jovens, seja difícil acompanhar essas mudanças com tranquilidade frente a uma geração que é nativa digital, né? Isso é uma curiosidade muito interessante. Verdade, ontem mesmo eu fiz uma consulta online, para mim ainda é um bocado estranho, mas isso são coisas, isso sempre existiu, claro, mas veio com mais força agora, depois da pandemia. Uma outra coisa também que veio com mais força depois da pandemia foi o ensino à distância, e aí a gente está aí com o Senac, que dá show nessa área, e aí eu quero te perguntar o seguinte: fala pra gente desse novo curso que o Senac EAD está lançando. É um curso de pós-graduação, é isso? Qual é o foco, o público-alvo? Fala um pouquinho pra gente desse curso. Então, o Senac, de maneira muito pioneira, está lançando, né? A gente está com as inscrições abertas para o curso de Gestão em Informática em Saúde, que é um curso de especialização, e ele propõe, a proposta geral dele, formar um profissional que tem interface entre saúde e tecnologia, e pessoal de exatas. Então, a gente espera atender médicos, enfermeiros, biomédicos, analistas de sistemas, engenheiros de sistemas, profissionais que vêm de áreas
da exata, das biológicas, no intuito de formar um profissional que possa intercambiar esse universo que é extremamente carente nos dias atuais, e é um profissional que consegue analisar dados em saúde. Talvez essa seja a síntese mais profícua que eu possa proclamar, né? É um profissional que visualize, analise, avalie, processe dados em saúde, porque a gente não tem, né? Não tem nenhum curso de graduação que fornece essa formação, e a gente tem uma carência muito grande de pessoas que trabalhem nesse universo na saúde e na área de processamento de dados. O Senac sempre à frente e inovando, né, Paulo? De fato, é um campo que já tem bastante trabalho e ainda vai ter bastante oferta de emprego, não é? Sim, a gente vai ter uma demanda já tem uma demanda represada de profissionais nesse sentido. A capacitação é fundamental para que o profissional possa desempenhar suas funções de maneira adequada. Então, a gente tem poucas iniciativas de formação de pessoas com qualidade, né, para ser inserida nesse universo de clínicas, hospitais e serviços de saúde. E para quem estiver interessado, quem está ouvindo a gente, que quiser fazer esse curso, essa inovação do Senac EAD, é um curso de pós-graduação na área de informática e gestão na saúde. É isso? Qual é o nome do curso? E quem está interessado, como é que faz? O curso chama-se Gestão em Informática em Saúde. A gente entende que é um curso que, como eu disse, vai criar um profissional que transite pelas áreas de exatas de saúde. E para isso basta acessar o portal do Senac, né, ead.senac.br. Lá existe a página com conteúdo programático, valores, corpo docente, está o meu contato lá, caso você tenha alguma dúvida, alguma necessidade específica, pode me escrever, vai ser um prazer poder atendê-lo. E tem todas as informações pertinentes ao processo de matrícula. Você é um dos professores? Eu sou um dos professores e estou coordenando o curso. Que bacana, mais um golaço, né, do Senac. A gente sempre traz profissionais do Senac aqui com cursos interessantíssimos e esse é mais um, é um lançamento, então vamos lá. O curso chama Gestão em Informática e Saúde e lá você entra na internet, você procura lá o Senac, os cursos EAD, que são os cursos à distância, e lá você vai ter detalhes de tudo sobre o que você vai aprender no curso, valores, dias, enfim, tudo relacionado ao curso. Muito bem, muito interessante. Nós agradecemos muito Michael Novaes, ele que é doutor em gestão e informática de serviços de saúde e coordena essa pós-graduação que é lançamento do Senac EAD. Muito obrigado, até uma próxima ocasião, Michael. Muito obrigado, um forte abraço e muito obrigado a todos. E você já sabe, hein? Você sempre tem aqui no Imaculada Notícias novidades, em especial esses cursos maravilhosos do Senac. E a gente pega essa parte EAD, que foi uma coisa que bombou agora depois, como eu falei, né, Paulo? Depois da pandemia. Então você fica em casa e você assiste a todas as aulas. Com comprometimento, você tem que ir algumas vezes, né, fazer prova. Isso. Como é que funciona o ensino à distância? Você que faz? Algumas atividades têm que ser feitas no polo, né? Tem em diversos lugares e tem todo um acompanhamento, né? Tem conteúdos gravados, conteúdos ao vivo, debates, muito material de leitura. Olha, em certos pontos é mais exigente do que um curso presencial, e às vezes mais confortável do que presencial, porque você não tem o deslocamento. Mas eu acho que é uma função importante no Brasil, sobretudo, Núria, para as pessoas que moram distante dos grandes centros. Existem muitas cidades do interior onde há a demanda, por exemplo, há unidades de saúde, precisa de profissionais qualificados e por meio desses cursos EAD
essas pessoas estão se formando, isso está sendo uma grande revolução no Brasil. Então é isso, pega esse vídeo, espalha para todo mundo e a gente volta amanhã, 12h10, um programa especial. Programa especial do Dia do Trabalho, dentro da programação especial do Dia do Trabalho aqui da Rede Imaculada. É isso então, até amanhã, 12h10. Paz e bem. Salve Maria Imaculada. Imaculada Notícias.